O tema de hoje, abandono. Todas as vezes que a gente fala sobre abandono, nos vem logo à mente, né? Alguém sendo abandonado, sendo deixado para trás, sendo deixado de lado, sendo esquecido. E isso é muito comum. E na caminhada cristã, isso não seria diferente. Então, eu separei aqui um texto que mostra exatamente tudo isso que é possível acontecer, não que deveria acontecer, mas que é possível acontecer na caminhada cristã e, quiçá, na caminhada ministerial. Então, a gente vai ler aqui juntos o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 9. É um texto um pouco extenso, mas é necessário porque aqui nesse texto, nesse contexto do apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar acerca do abandono e como lidar com isso. Esse é o mais importante. Ele vai nos ensinar não somente acerca do abandono, mas também como lidar com esse abandono. Amém? Então diz assim a palavra do nosso Deus eterno: procura vir ao meu encontro o mais depressa possível, porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me severamente. O Senhor com certeza lhe retribuirá conforme as suas atitudes. Tenhas muita cautela com ele, pois se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Contudo, que isto não lhes seja imputado em juízo. Todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças para que, por meu intermédio, a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os que são judeus a ouvissem. E eu fui livrado da boca do leão. Olha o versículo 18. Assim, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me conduzirá a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Esse texto aqui, ele está recheado de grandes ensinamentos e lições. Ele nos mostra que o apóstolo Paulo viveu uma situação totalmente atípica. E aqui, diga-se de passagem, ele estava preso em Roma no final de sua vida. E apesar dessa carta ter sido escrita a partir de uma prisão, ela não é considerada uma carta prisional. Ao contrário, ela é considerada uma carta pastoral por causa do seu conteúdo doutrinário. Então, Paulo aqui está falando para o seu filho na fé, Timóteo, que tinha aqui uma missão muito grande, que era conduzir a igreja do Senhor. Então, o apóstolo Paulo sabia dessa responsabilidade e desse grande desafio. Então, ele estava ensinando para Timóteo algo que aconteceu com ele e provavelmente poderia acontecer com Timóteo também. E quando isso viesse a acontecer, Timóteo estaria preparado, totalmente blindado. Ele não seria pego de surpresa. Então o apóstolo Paulo aqui mostra alguma coisa que foi importante para ele e que também seria importante para Timóteo e que hoje é importante para nós. Aqui Paulo estava falando para um líder. Talvez você não seja líder. Ah, pastor, eu não trabalho no ministério. Não tem problema. A caminhada cristã, ela também vive esses eventos. Ela também precisa dessas orientações para que nós possamos nos prevenir e nos preparar. Então aqui, sem forçar a barra, nós vamos aplicar esses ensinamentos à nossa vida cristã. Desconsiderando qualquer ministério, nós vamos entender que essas orientações acerca da caminhada ministerial são aplicáveis também na caminhada cristã.
Amém? Então ele começa assim, ó, já no primeiro versículo, olha só, primeiro versículo que nós lemos, no versículo 9. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Era algo muito importante. Por quê? Porque ele diz aqui, porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Aqui já começa uma orientação acerca de algo que pode acontecer com qualquer pessoa. Abandono. Paulo está mostrando que Demas, ele amou mais o mundo secular e deixou a obra de Deus e foi para Tessalônica. Ele não estava preocupado com a obra. Ele estava preocupado com alguma coisa que seria importante para ele naquele momento. E ele abriu mão de estar à frente de qualquer obra, de fazer qualquer trabalho ministerial ou trabalho para o Senhor, e ele voltou, ele foi para Tessalônica. O apóstolo Paulo está dizendo, Demas abandonou, foi. Aí no versículo seguinte ele diz assim, somente, no versículo 11, somente Lucas está comigo. Olha só que coisa interessante. Paulo, ele foi abandonado por todos ao seu redor, mas uma pessoa ficou com ele. Lucas, ele paga o preço, ele corre o risco, coloca a sua própria vida em risco para estar com o seu mentor, o apóstolo Paulo. E ele vai visitá-lo naquela prisão, e diga-se de passagem que não era uma prisão convencional, como a gente conhece hoje, né, com aqueles com as celas e tal. Não, mas era uma prisão totalmente insalubre, uma prisão que não tinha nenhum tipo de cuidado com o ser humano. Era ali que eles eram jogados, porque eles estavam cumprindo uma pena e ninguém estava ali preocupado com quem é algum criminoso, apesar de que Paulo não havia cometido nenhum crime para estar naquele cenário. Mas ele diz que apenas Lucas esteve comigo. Ou seja, mesmo que hajam pessoas como Demas que abandonam, existem pessoas como Lucas que não foge, que permanece firme. O apóstolo Paulo menciona Lucas porque Lucas esteve com ele o tempo todo. Agora, olha só o que acontece em seguida, no mesmo versículo 11. Toma a Marcos e traze-o contigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. O apóstolo Paulo menciona uma pessoa e manda que traga ele, dizendo que ele é importante no ministério. Eu queria que você entendesse que no início da caminhada ministerial do apóstolo Paulo, ele teve grande problema com Marcos. Por quê? Marcos abandonou no meio do caminho. Ele decide viajar com o apóstolo Paulo e no meio do caminho ele fala, eu vou voltar, isso não é para mim não. E ele volta, ele abandona. Então Paulo, em determinado momento, ele até briga, se desentende com Barnabé, porque ele fala, como é que pode uma pessoa largar assim a obra no meio do caminho? Esse homem não é digno de estar caminhando conosco. E aí eles se desentendem. Barnabé luta por Marcos e fala, não, esse homem, ele tem valor. E aí de alguma forma vai lutando, dando a ele uma espécie de outra oportunidade. O apóstolo Paulo, ele caminha falando, não, ele não serve para caminhar conosco, porque de fato, na caminhada cristã, nós não podemos contar com pessoas que vão estar ali se a gente precisar. Isso aí não existe na caminhada cristã, no ministério. Por quê? Porque as pessoas, elas precisam estar compromissadas com a obra e com a pessoa que está liderando essa obra. No caso, o apóstolo Paulo, ele precisava de contar com pessoas. E às vezes nós estamos nessa condição, né? Ou precisando contar com pessoas, ou se colocando à disposição para que alguém conte conosco. Nas duas posições, há uma necessidade de compromisso. Não há a mínima possibilidade. Imagina, eu já fiz isso, né? E não há a mínima possibilidade disso acontecer, disso ser possível. Se você precisar de mim no ministério, né? Eu estou falando no ministério. Você me liga, me chama. Se eu puder, eu vou. Então eu nunca vou, porque eu nunca vou poder. Porque sempre vai acontecer algum problema que vai me impulsionar a não ir. Então o apóstolo Paulo estava, nesse momento agora, dizendo, Marcos, aquele homem que iniciou lá no ministério, deixando a desejar,
ele é útil, para me auxiliar aqui no ministério, ele é útil no ministério. Paulo está como que mandando uma carta de perdão para Marcos, dizendo: Marcos, você está perdoado, aquilo que aconteceu no passado, a gente vai deixar no passado e a gente vai seguir em frente, porque você é útil nessa obra. E Marcos deve ter se sentido assim: ai, que alívio, porque ele foi realmente perdoado. Marcos deve ter ficado feliz, né, em receber esse perdão do seu mentor. E agora, eu caminho, porque a gente entra agora num momento, assim, vamos dizer assim, mais específico do tema dessa mensagem, que é o abandono. Nesse versículo, no capítulo 9, do versículo 16, o apóstolo Paulo, ele menciona algo que está acontecendo com ele. Ele fala assim: na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Existe uma outra versão, essa aqui é a King James, mas existem outras. A nova Almeida atualizada, por exemplo, diz: todos me abandonaram. O apóstolo Paulo diz aqui, no finalzinho: contudo, essa palavra é uma conjunção adversativa que ela contraria, né, o que foi dito anteriormente. Ele está mostrando que humanamente todos o abandonaram. O apóstolo Paulo foi abandonado por todos. Todos, absolutamente todos. Aí ele diz aqui: contudo, que isto não lhe seja imputado em juízo. Ou seja, apesar de terem me abandonado, não culpem eles, não coloquem isso em juízo. E ele continua: todavia, ou seja, mais uma vez ele apaga aquele passado de abandono e diz: todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado, me abençoou com forças para que, por meu intermédio, a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os que são judeus a ouvissem. O apóstolo Paulo, ele reconhece que o abandono não é uma coisa boa, porque ele menciona que todos me abandonaram. Mas ele reconhece também o cuidado de Deus. Então a frase que nós terminamos o culto das 6 da manhã dizendo: eu não sei o que vai acontecer amanhã ou nesse dia, mas certamente Deus estará lá conosco, é uma frase real, porque Deus não nos abandona, Ele está conosco todos os dias. É o último versículo do livro de Mateus, né? Então ele diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O apóstolo Paulo provou desse cuidado, vendo que Deus não havia o abandonado. E ele continua aqui, no versículo 18, ele diz assim: assim o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me conduzirá a salvo para o seu reino celestial. Eu e você precisamos entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, e a nossa cidadania não é aqui na terra. A nossa cidadania é celestial. Nós estamos lutando, nós estamos aqui militando nessa terra, mas por um reino que é celestial. E o apóstolo Paulo entendeu isso, e ele viu que isso estava acontecendo naquele momento. É como se ele dissesse aquilo que Isaías disse: pode uma mãe esquecer-se do seu filho que amamenta? Contudo, se isso acontecer, todavia o Senhor não o abandonará. Dessa forma, o apóstolo Paulo estava provando desse cuidado de Deus na sua vida. Deus não o abandonou. Todas as pessoas o abandonaram, mas Deus estava ali cuidando dele em cada detalhe. E eu queria concluir essa mensagem, essa live, dizendo para você: talvez você tenha se identificado com uma dessas pessoas que nós falamos. Inicialmente, Demas abandonou o ministério. Provavelmente, né? Ou você já provou de alguém que te abandonou, ou você foi a pessoa que abandonou o ministério. Eu não sei qual é a posição, mas você pode ser um Demas para alguém, ou alguém foi Demas para você. Ou você abandonou o ministério em algum momento da sua caminhada, ou alguém abandonou você no meio do caminho. Talvez você seja Lucas. Talvez você se identifique com Lucas. Pastor, eu fui Lucas para X pessoas, para fulano, para Beltrano. Eu fui Lucas. Todos abandonaram essa pessoa. Eu não. Eu permaneci ali, leal até o fim. Por quê? Porque eu estava junto com aquela pessoa.
Eu não sei, talvez você tenha recebido um Lucas. Todos abandonaram você, mas aí Deus enviou um Lucas para você. E essa pessoa não abandonou você. Talvez você não tenha sido nem Demas, talvez você não tenha sido nem Lucas, e talvez você tenha sido Marcos, que em algum momento do início da caminhada abandonou e está esperando o perdão de alguém. Está orando para que Deus fale com essa pessoa, para que essa pessoa perdoe você. Ou talvez você precise exercer, liberar esse perdão para algum Marcos que te abandonou no meio do caminho. Nas duas formas, entenda. É a coisa mais saudável de se fazer. O apóstolo Paulo fez isso. Ele fez exatamente o que está descrito no capítulo 3 do livro de Filipenses, no versículo 13 e 14. Ele mesmo ensinando aos filipenses, agora ele pratica isso. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo que em algum momento da nossa caminhada vão acontecer situações que vão trazer desconforto, vão trazer dor e até sofrimento. Mas ele está dizendo, esquece, deixa lá atrás e segue em frente. Existe algo muito maior proposto para você. E esse algo muito maior você só vai alcançar se você sair, se você liberar, se você deixar lá atrás aquilo que está no passado. Talvez você não seja Demas, talvez você não seja Lucas e talvez você não seja o Marcos. Mas talvez você seja o próprio apóstolo Paulo, que foi abandonado por todos. O apóstolo Paulo olhou para a direita, olhou para a esquerda, olhou para trás, não viu ninguém. Ninguém ficou com ele. Ninguém se manteve ao lado dele no momento em que ele mais precisava. E eu sempre falo isso, porque imagina você, um homem que está no final da sua carreira, ele está prestes a ser entregado para a morte, né, ser executado, mas ele mantém a sua integridade. E o que é manter a integridade? Muita gente confunde isso, né, achando que é só no campo da honestidade, mas não, se manter íntegro é se manter completo nas suas convicções, nos seus ideais, na sua fé, se manter íntegro. As situações que estão à sua volta não vão corromper a sua integridade. E aí a gente entende aquela palavra que se chama resiliência. A resiliência nada mais é do que a capacidade que alguns corpos têm de, mesmo após sofrer uma grande pressão, permanecer íntegro, permanecer intacto do jeito que é, na mesma forma. Eu te dou exemplo. Um elástico, ele é resiliente. Você puxa, deixa eu ver, eu acho que eu tenho um elástico. Aqui, eu tenho aqui, ó, um elástico, ó, você puxa ele e você volta, ele volta na forma sem se deformar. Ele continua íntegro. Ó, você estica, você vai chegar uma hora em que você vai esticar tanto que ele vai ficar um pouquinho deformado, mas ele mantém a integridade, ó. Ele estica e mantém. Se você pegar uma fita durex e fizer isso, ó, ela não volta, ó. Você talvez nem consiga utilizar ela, porque ela perde a sua utilidade, ó. Ela é assim. Se você esticar, ela arrebenta e quando volta, ó, não volta na forma original, ó. Ó, estraga, ela não consegue nem colar mais. Sabe por quê? Porque a fita durex não é resiliente. O elástico é. O elástico, ele mantém a sua forma original mesmo depois de sofrer uma pressão. Esse é o desafio para mim e para você. Na caminhada cristã ou ministerial, nós, eu e você, sofremos pressões. E essas pressões vão nos empurrar a mudar quem somos, a ficar, sabe, chateado, porque o apóstolo Paulo aqui, ele foi abandonado por todos. Eu queria que você entendesse isso. Ele foi abandonado e ele tinha todo o direito de, nesse momento aqui, no versículo 16, dizer assim: eu fui abandonado por todos. Eu que fiz tanta coisa por tantas pessoas, eu que trabalhei, que doei a minha vida no ministério, agora eu sou esquecido. Ele podia
reivindicar qualquer cuidado humano, mas ele prefere tirar o foco daquilo que estava acontecendo com ele naquele momento, que era abandono, e ele foca apenas no Senhor. Ele olha para Deus e fala: assim o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me conduzirá a salvo para o seu reino celestial. Paulo sabia que havia um prêmio após esse momento que ele passasse aqui na terra. Paulo sabia que esse prêmio iria estar acima de qualquer sofrimento nessa terra. Então eu queria te convidar nessa hora a refletir sobre isso. Eu não sei se você foi abandonado, eu não sei se você foi esquecido em algum momento, mas eu queria que você concentrasse toda a sua energia apenas em uma coisa: Deus está cuidando de você. Deus está no controle da sua vida. É Ele quem vai te sustentar e te fortalecer e vai te conduzir até chegar ao céu. É Ele quem vai te dar condições para você chegar até onde você precisa chegar, que é na vida eterna. Então entenda isso. Ainda que o ser humano aqui, ele venha abandonar, as pessoas venham nos abandonar, isso é extremamente importante eu saber disso, porque é algo possível nós vivermos situações de abandono. Mas eu preciso entender, contudo, o Senhor não nos abandona. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É Ele quem cuida de mim, é Ele quem cuida de você. Não importa a situação que você esteja vivendo, só entenda: Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você. Amém? Deus abençoe a tua vida.